Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, né? E também vamos falar de Fluminense, hein? E aí, Coutinho começa a mexer nos bastidores do Fluminense. Será que o Fluminense vai tentar a contratação do Coutinho? Vou trazer tudo aqui para você. Mas antes, pessoal, tem outras informações, como o tempo está esgotando, galera. Gente, eu sei, nós estamos ansiosos, o tempo está esgotando. O Fluminense tem 2 semanas aí para contratar jogadores, né? A gente tem informações hoje que o Fluminense ainda procura esse nome de peso, esse camisa 9 e também um zagueiro. Tem novidades sobre Adrielson aqui também, mas o tempo está acabando, né? Lembrando que a gente vai, né, fechar a janela no dia 3 de março, né? Porém, entretanto, todavia, para o Fluminense ter reforços ali para enfrentar o Vasco, que é no domingo, o Fluminense tem até amanhã para registrar novos jogadores. Então, gente, assim, olhando pelo movimento, talvez, se não pintar algo hoje bombástico, super adiantado, fica muito difícil do Fluminense ter reforços para esse carioca, né? Para decisão, né? Então, eu já começo a achar que pro Carioca já não vem mais ninguém, porque se o Fluminense, de fato, precisa registrar esses jogadores até amanhã para poder jogar no domingo, não vai acontecer, né? E o jogador tá chegando agora também, não treinou, né? Então, assim, meus amigos, pro Carioca, eu acho que esquece, né? Fica a esperança dessas 2 semanas aí de que o Fluminense consiga, né, gente, de fato trazer nomes que vão nos ajudar. O Fluminense está muito próximo de ter um time muito competitivo, né? Tá pertinho, tomara que façam as melhores escolhas. E você não esqueça dele. Arrebenta no like! Arrebenta no like! Por favor, arrebenta no like, clique no gostei e hype o canal Hora do Flu, né? Durante o vídeo vai ter ali os produtinhos passando aqui, muito provavelmente aqui, se você quiser comprar um deles, ou se você quiser clicar no link e comprar outros produtos, você também ajuda a gente aqui do canal Hora do Flu. Muito obrigado, tá? Obrigado de coração aí para você que apoia o canal. Então é isso, gente. O tempo está acabando e eis que surgiu a informação que o Fluminense desistiu de Adrielson, tá? Adrielson não vem mais, gente. Infelizmente, segundo o Giba Pérez, né, o Fluminense descartou aumentar valores pelo Adrielson. Eu tenho uma opinião aqui sobre isso aqui. O Tricolor, após ter uma proposta de 6 milhões de dólares recusadas, né, a diretoria Tricolor descartou. O que acontece aqui, gente? Eu acho que a diretoria do Fluminense está certo aqui. Porque, apesar de, com certeza o Adrielson e James seria uma dupla de zaga muito melhor, né? Mas o Adrielson não vale mais do que 6 milhões de dólares, não. Eu acho que o clube do Al Ahly quer é muito acima do que ele vale, que é 10 milhões de dólares, né? E aquilo, gente, é o que eu falo pra vocês. O jogador só perde valor quando tá aqui. Quando tá aqui, vende por 2 paçoca. Lá fora, meu amigo, não tem isso. Quando o Fluminense vai buscar os jogadores, o Fluminense tem que pagar até mais do que o jogador vale. Aqui não, né? Então, assim, é isso que a gente precisa melhorar, né? Agora, eu concordo que o Fluminense não tem que esticar muita corda pelo Adrielson, tá? Apesar de achar que ele é um bom zagueiro. E ainda mais agora, né? A gente trouxe ontem que ele se destacou, marcando 2 gols lá. Algo que ficou inviável. Eu até falei no vídeo de ontem, falei, galera, depois desses gols aqui, pode esquecer o Adrielson. E hoje surge a informação que o Fluminense desistiu. Mas segundo o GE, né, o Fluminense ainda procura por contratações, por reforços, tá? O Fluminense ainda está procurando um centroavante de peso, né? Um centroavante também para compor. O Fluminense procura zagueiro. A informação que o Hora do Flu, Thiago Manolo, né, bastidor do Flu aqui tem, é que o Fluminense traria jogadores para compor esse elenco, volante também, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas o tempo está acabando. Não sei se a galera deu uma pausa pro carnaval, né? Não sei se isso aconteceu, mas eu espero que a partir de hoje nós venhamos ter novidades ali sobre o Fluminense no mercado, porque não tem muito o que fazer. Ou tem novidade agora ou não vai ter mais. Ou o Fluminense vai trazer alguém, não vai, né? E é sempre essa luta, o torcedor do Fluminense sempre nessa ansiedade louca de saber que chega alguém. Agora, eis que surge um nome aí nos bastidores do Fluminense e hoje teve informação de clubes da Série A interessados nele, né? Se você não acompanhou o vídeo de ontem, Coutinho
meteu o pé do Vasco, né? Se despediu, e isso aí aconteceu. Tanto é que o jogador postou nas suas redes sociais que estava cansado, não estava se dando muito bem, a torcida estava muito no pé dele, e ele decidiu meter o pé. Com isso, o jogador rescinde o contrato. Ouvindo o que as pessoas estão falando nos bastidores, o Coutinho não deve se aposentar agora não, tá? Tanto é que ele tinha um dos objetivos em renovar com o Vasco. Mas como saiu, então o Coutinho deve jogar em outra equipe. Com isso, surge a informação do nosso querido Paulo Brito, né? Que trouxe que conselheiros pressionam Mário Bittencourt por Coutinho. Né? Então, investida ou loucura, nome de Coutinho agita o Fluminense, né? Bom, o que acontece? Acontece que dentro do Fluminense existem ali pessoas que acham que o Coutinho pode ser um bom nome para a posição que o Fluminense teve saídas, né? Como o Lima, por exemplo. Mas vamos dar uma olhada na matéria do nosso querido Paulo Brito. Ídolo e atual do elenco do Vasco da Gama, parará, nessa quarta-feira, não permitirá no clube. Tá, a gente falou isso ontem. O comunicado foi intermediado no Instagram, ele falou isso mesmo, livre do mercado. Entendendo a situação como uma oportunidade de mercado, então existem pessoas no Fluminense que enxergam como uma oportunidade de mercado para tornar o elenco tricolor mais forte. Mesmo após a chegada de Savarino, alguns conselheiros se movimentam nos bastidores e pedem que a diretoria de futebol do Fluminense, liderada pelo diretor-geral Mário Bittencourt, faça uma investida no atleta. Então, o que está acontecendo? Segundo o Paulo Brito, essa sugestão, tá? Essa mobilização dentro do Fluminense para que o Fluminense tente o Coutinho vem de conselheiros, né, que enxergam que Coutinho pode ser uma boa ali para o Flu, né? O segundo Paulo Brito ainda vai falar que o Coutinho recebia cerca de 1,5 milhão de salário por mês, né? Um saláriozinho bem grande. A proposta defendida por parte dos conselheiros seria oferecer um contrato baseado em produtividade, reduzindo os riscos financeiros da operação. Não sei se o Coutinho aceitaria jogar no rival e por produtividade, não. Porque eu tava mostrando pra vocês, né? Os números do Coutinho não é nem tão ruins assim. São bons números que o Coutinho tem. É claro que, quem tá acompanhando o... É o que eu falo, gente. Não tem como analisar futebol sem contexto. As pessoas acham que o contexto do Vasco é o mesmo do Fluminense. Não é. Jogar no Vasco é diferente do que jogar no Fluminense. E ainda mais no Vasco, que tá passando por problemas, né? Com Diniz, Parará. Então, assim, o ambiente diz muito sobre o que o jogador vai render, tá? Então, assim, não dá pra olhar o Coutinho no Vasco e falar impossível o Coutinho render. Não, pode acontecer dele ir pra um São Paulo da vida, pra um Corinthians, pra um Santos e render pra caramba. E a pessoa, poxa, perdemos uma oportunidade. Então, assim, contexto. Tem que contextualizar. Eu ainda não me declinei aos números e a vídeos sobre o Coutinho. Não fiz isso porque eu não imagino que o Fluminense vai tentar a contratação dele, tá? Não imaginava isso, esse cenário, não passava pela minha cabeça. Mas se isso acontecer, eu vou ir, né? Irei eu por essa questão ali de estudar o jogador, né? Mas quem não conhece Coutinho, pelo amor de Deus. Aí vai dizer, ó, para a posição, o clube das Laranjeiras também com Lúcia Costa Lima, que era a opção do setor, foi negociado, que poderia justificar a chegada de um novo nome para preencher a lacuna. Então é isso. Só que, tipo assim, não é só essa informação que a gente tem para vocês. Hoje, o André Hernan trouxe agora, antes da gravação desse vídeo aqui, que já existem muitas consultas de clubes da Série A, tá? Do Brasileirão por Felipe Coutinho. O jogador também é alvo da MLS, né? Que eu acho que se eu sou o Coutinho, eu iria para a MLS. Lá eu acho que ele vai render muito. E se eu sou o Coutinho, eu iria para o LA, para eles liberarem o Boanga, entendeu? Então fica todo mundo feliz. Ele vai para o LA ganha um nome de peso, Felipe Coutinho, e a gente fica com nosso querido Denis Boanga, né? Eu queria que fosse assim, mas seria o ideal. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Porque o Hernan trouxe que realmente clubes da Série A. Aí a pergunta é, pela informação do Paulo Brito ontem e essa informação do Hernan, a gente pode chegar numa conclusão que o Fluminense pode ser um desses nomes que estariam ali interessados no Coutinho?
Eu não tenho essa informação, né? No dia que o nosso querido Thiago Manolo tiver, tenho certeza que ele vai falar, ele vai trazer pra gente. Mas até agora não tive uma informação que o Fluminense estaria interessado, mas também não duvido da informação do Paulo Brito, né? Que sempre aí tá acertando informações nos bastidores do Flu. A pergunta é: você aceitaria Felipe Coutinho no Fluminense? Você acha que é uma boa? Você acha que Felipe Coutinho poderia agregar a esse elenco, de fato, melhorar a qualidade desse elenco? E outra, tá? Eu acho que ele vem pro Fluminense, ele não é titular, não. Eu acho que ele vai ter que brigar por posição, né? Até porque a posição que ele joga é o quê? É a do Lúcio? Pô, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não sei se o Felipe Coutinho pode atuar aberto e fazer construtor. Não sei. Aí teria que ser com o Zubeldia, mas comente aí se você acha uma boa ou não o Felipe Coutinho, ou você acha que o Felipe Coutinho já foi, né? O tempo do Felipe Coutinho. Eu não sei. Eu acho que pela idade ainda tem caldo. Mas assim, se pro Fluminense eu não sei. O nível do Fluminense tá muito alto, né? Então eu fico na dúvida. É o que eu falo pra vocês. O nível do Fluminense está alto demais, né? Então fica difícil da gente também analisar. Já o Fluminense não deve ter reforços para enfrentar o Vasco na semifinal, e o Vasco deve ter um problemaço. Informação que acabou de sair também do Vene Casagrande, que o Vasco pode ter desfalque importante, né? Thiago Mendes sentiu dores no joelho em um dos treinos nesta semana e chegou a realizar exames que não constataram ali algo grave. O jogador será observado até o duelo de domingo. Então, Thiago Mendes, que é um dos melhores meio-campistas do Vasco, um jogador de muita qualidade, né? Um jogador muito bom. Seria realmente um desfalque pesadíssimo para o Vasco, né? Até porque hoje o Thiago Mendes ele é responsável por toda essa questão da produtividade do meio de campo, né? Tanto na marcação, como acertando os passes, progredindo o time do Vasco, né? Então, assim, Thiago Mendes é um bom jogador, né? E pode ser desfalque, algo que seria excelente pro Flusão, tá? Excelente mesmo pro nosso querido Fluminense, mas vamos esperar para ver, né? O fato de não ter constatado ali uma lesão é uma boa notícia pro Vasco. Porém, pode acontecer, para não forçar o jogador, pelo menos nesse primeiro jogo, eles deixem o Thiago Mendes um pouco ali descansando para não evoluir por alguma lesão, tá? Então é isso. Vasco pode ter problemas, conselheiros pedem Felipe Coutinho no Fluminense, né? E a gente fica ligado aí em mais informações. Adrielson então não vem mais. A tendência é que o Fluminense procure outro zagueiro, né? Gente, o tempo tá acabando. O tempo tá acabando, não sei o que a diretoria vai fazer, eu espero que façam alguma coisa, porque esse time do Fluminense tem tudo pra brilhar, beleza? Então é isso. Galera, se inscreva no canal, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presente, um grandíssimo privilégio, e eu agradeço de verdade a sua presença, tá? Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau, e valeu, pessoal.